E aí, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Por que bom dia, boa tarde e boa noite? Porque para alguns talvez venha ver esse vídeo pela manhã, então bom dia. E para outros vem ver esse vídeo à tarde, boa tarde. E para outros vão ver esse vídeo à noite, então boa noite. Amém? Primeiramente eu quero agradecer por você estar vendo esse início de vídeo e fica. Ouve o vídeo até o final, assiste o vídeo até o final. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, compartilha. Beleza? Meu nome é Felipe. Estou aqui pela graça do Senhor Jesus para compartilhar algo com você. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer pelas palavras que o Senhor vai ministrar nesse momento, e as palavras que o Senhor vai direcionar, as palavras que o Senhor vai falar. E a pessoa que estiver do outro lado, ela entenda e que o Espírito Santo conduza ela através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Gostaria de compartilhar algo com você. Amém? Se você abriu, eu quero iniciar a partir do 5. Diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Irmãos, isso é bem interessante. Muito interessante. Eu quero que você frise esse versículo aqui. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. A forma de servo e semelhante aos homens. Segura só aí. Segura essa parte de servos e homens. Beleza? No capítulo 1, no versículo 27, a palavra do Senhor diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para quê? Que vá e vos veja, para que vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo totalmente o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em Lucas, capítulo 9, versículo 51, inicia-se Jesus ele saindo de um lugar para Jerusalém. Só que Jesus queria parar em um outro lugar no caminho que ele iria para Jerusalém. Só que onde ele queria parar era um pequeno povoado de samaritanos. E todo mundo sabe como, algumas pessoas sabem como os samaritanos eram com os judeus. E quando ele mandou algumas pessoas ir à frente para organizar uma pousada, um lugar para eles ficar, chega até, naquele tempo eu falo também pousada, né? Um local para eles ficarem, pousada mesmo. E quando chegam lá e percebem que eles iam a Jerusalém, para Jerusalém, e queriam passar um tempo ali, eles não quiseram receber. Eles não receberam. Só que, imagine só, eu sou discípulo de Cristo. Sou discípulo de Cristo. Cristo, por onde passa, ele opera milagres. E chega num lugar onde as pessoas não querem receber ele.
Qual era a sua como discípulo? Nossa, meu irmão, você ia ficar indignado. Só que aí é onde Jesus ensina os seus discípulos, principalmente dois, João e Tiago. João e Tiago, eles querem orar, pedir que desça fogo do céu para consumir aquelas pessoas que não receberam, aquele povoado que não quiseram receber Cristo. E Jesus, ele vira para os discípulos falando assim: ei, em que espírito tu estás? Em que espírito tu sois? De que espírito tu sois? Em que espírito tu estás? Será que vocês andam comigo e não percebem? E não veem? E o interessante é que lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, Paulo fala que os filipenses tinham que estar em um mesmo espírito. Você não pode estar em um espírito diferente de Cristo. Como Cristo ensinou como se deve andar. Você não pode estar diferente desse espírito. E o espírito que ele conduz, ele promove atitudes dignas, aonde as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é diferente. Assim como Pedro, ele negou o Cristo, mas só que as pessoas viram em Pedro algo semelhante a Cristo. Na maneira de se comportar, na maneira de falar, na maneira de se vestir. No entanto, você andava com Cristo, você estava com Cristo, com Ele, com Jesus, com o Nazareno. E Pedro não. Era você, eu lembro de você, você andava com Ele. Você parece, você tem as mesmas características, você anda, você fala do mesmo jeito. E quando Paulo fala que nós temos que ter o mesmo Espírito, Jesus, ele fala para João e Tiago: em que Espírito tu estás? A mesma pergunta que Jesus faz aos discípulos, Paulo, ele fala para os filipenses andarem o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que Paulo apresentou e o mesmo Espírito que anunciou Cristo aos filipenses através de Paulo. Amém? Aí vamos voltar para o texto onde eu iniciei. Servos e homens. E eu quero frisar mais na parte de homens. Meu irmão, existe uma diferença entre homem e malandro. O malandro, ele burla as suas responsabilidades. O homem, ele assume a sua responsabilidade. E para o homem assumir as responsabilidades, ele precisa estar no mesmo espírito que Cristo estava quando andou entre nós. E assim ele fala que rogaria ao Pai por outro Consolador, aonde ele consolaria, aonde ele convenceria, aonde ele ensinaria, aonde ele lembraria como Cristo andou, como Cristo se comportou. Então hoje nós temos esse Espírito. Quando nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós entendemos e nós falamos para todos: eu tenho o Espírito Santo. Uma coisa é você falar que tem o Espírito Santo, outra coisa é você assumir as suas responsabilidades como uma pessoa que anda pelo e no Espírito. Você homem, nós homens, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que ser homens maduros e não malandros, aonde nós procuramos um caminho mais perto, um caminho mais rápido para chegar ao nosso objetivo. Nós temos que andar como homens maduros e adultos. Nós temos um chamado e nós temos que ter responsabilidade com o nosso chamado. Às vezes nós só queremos ter um chamado para o púlpito, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, onde existe luz, onde existe um ambiente que é favorável a você, mas a gente não quer pregar o Evangelho quando o ambiente não está favorável a nós. E quando Paulo fala andar no mesmo Espírito, pode estar favorável ao ambiente ou pode estar desfavorável ao ambiente para nós. Mas a gente tem
que honrar e ter responsabilidade com o que nós carregamos. E quando Jesus ele se esvazia e toma a forma de servo, semelhante aos homens, às vezes a gente fala assim, mas Jesus ele tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, a semelhança dele como um homem, era como um homem pecador, não era. A forma de servo, a semelhança de homem, era um projeto que Deus tinha para Adão, e Adão ele não foi homem suficiente para arcar com as suas responsabilidades como o que Deus fez e ensinou. Amém? Então, se você, no início, quando você ouviu a palavra, disse, Jesus está me chamando, e hoje você não quer assumir as suas responsabilidades, preste atenção, quem você é? Você é homem ou você é um malandro? Porque é fácil dizer, é fácil falar, Jesus te ama. Difícil é você ser o amor de Cristo na vida das pessoas. Então, meu irmão, quando Jesus ele se esvazia, nós temos que olhar para ele e dizer, ele poderia fazer só assim, mas ele abriu mão para ser igual a você, para dizer para você, você consegue fazer o que eu estou fazendo. Jesus sentiu dor, Jesus chorou, Jesus se irou, mas ele cumpriu o chamado dele. E o chamado de Jesus não era só para estar pregando em sinagogas, não. O chamado de Cristo era para sair nas ruas, ir até os leprosos, orar por eles, alimentar quem estava faminto. E mediante essa palavra, eu não falei muitos textos, mas eu queria só falar para você. Você está em um mesmo espírito com Cristo? Você está em um mesmo espírito com aquelas pessoas que necessitam, que precisam de alimento? Você está em um mesmo espírito com aquelas pessoas que hoje estão fora do Brasil, abandonaram famílias? Eu não digo abandonaram, eu falo que se distanciaram de famílias para pregar o Evangelho de Cristo. Aonde eles estão e querem e perseveram em estar em um mesmo espírito com Cristo. Então, se você está na sua casa, se você ama a sua família, se você se esforça para trazer algo para dentro da sua casa, para a sua família, tem pessoas que amam a sua família, mas não tem o que trazer para dentro de casa. Tem pessoas que amam sua família, mas não tem o que falar porque não tem ensinamento. Então, da mesma maneira que você ama sua família, da mesma maneira, tem pessoas que necessitam, que amam da mesma maneira. Mas você tem um conhecimento, você tem um chamado, você entende que você tem um chamado. A questão é, o que você está fazendo? Você está sendo um homem adulto ou um malandro? É forte. Mas a gente tem que falar. Amém? Mediante essa palavra, eu quero agradecer a Deus e que o Senhor venha falar com você e que você venha refletir no nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo. Amo a sua vida. E se você quiser falar comigo, é só chamar, só mandar uma mensagenzinha lá que eu vou responder você. Beleza? Fica na paz, até o próximo.